Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Programa Cidades Intermediadoras está em 100 municípios do Nordeste. A Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, a SDR, lançou o programa Cidades Intermediadoras, que atuará em toda a região Nordeste. A iniciativa abrange mais de 100 municípios e visa combater desigualdades entre cidades da mesma região, aliviando a pressão sobre as metrópoles. De acordo com Adriana Mello, titular da SDR, o Nordeste possui grande potencial a ser explorado por meio deste programa. O Nordeste hoje é uma região de grandes oportunidades, com cidades e estados que têm se fortalecido, porém ainda há poucos fluxos e conexões entre eles. As capitais são importantes, mas ainda são poucas as cidades que possuem estrutura suficiente para atrair e fixar obras, serviços e produção de grande porte e complexidade. O objetivo, então, é promover a ativação em rede de cidades que se conectam no território e tornar o Nordeste uma região com dinâmica mais interiorizada, capilarizada. Isso contribuirá diretamente com seu processo de desenvolvimento. Serão contemplados 11 municípios do Piauí, 13 de Alagoas, 10 da Bahia, 7 no Ceará, 15 do Maranhão, 12 na Paraíba, 13 em Pernambuco, 17 no Rio Grande do Norte e 14 em Sergipe. O programa Cidades Intermediadoras deve ampliar o acesso a oportunidades de trabalho e renda, difundir bens e serviços públicos e aprimorar infraestruturas econômicas e urbanas. Tudo por meio da articulação de políticas setoriais federais que serão coordenadas pela União e demais entes federativos. Para saber mais sobre as ações do Governo Federal em desenvolvimento regional e territorial, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Regional. E para conferir a lista de regiões imediatas por unidade federativa contempladas no programa, acesse portalconvênios.com. Caixa assina primeiro convênio de parceria público-privada voltado à educação. A Caixa Econômica Federal firmou o primeiro convênio com o município selecionado por meio de chamamento público para a estruturação de um projeto de parceria público-privada, PPP, voltado à educação infantil. Ananindeua, no Pará, foi o município escolhido e receberá financiamento do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas, o FEP. Ao todo, 53 municípios e 25 consórcios das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste foram habilitados, sendo convocados conforme a ordem de classificação no edital da Caixa, de acordo com o planejamento estratégico do fundo. Os municípios selecionados receberão assistência técnica e financeira do FEP, da Caixa e do Ministério da Educação para desenvolver projetos que resultarão em concessões para a área educacional. Serão realizados estudos para avaliar a viabilidade das concessões, que podem incluir construção, equipagem, manutenção predial, limpeza, vigilância, lavanderia e outros serviços de suporte às unidades escolares. A Superintendente Nacional de Fundos de Governo da Caixa, Daniele Mendonça, mencionou que a assinatura do contrato representa um importante avanço na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para o desenvolvimento da educação pública no Brasil, com potencial de beneficiar milhares de crianças e suas famílias em todo o país. Para o Superintendente Nacional de Serviços de Governo da Caixa, Flávio Gavazza, a Caixa segue se consolidando como principal referência em estruturação de projetos de PPPs a entes subnacionais, não só pelo seu volume de projetos em carteira, mas principalmente pela diversidade de setores atendidos e o alcance que proporciona em território brasileiro. Ao todo, os projetos do FEP para a educação infantil podem resultar na construção de mais de 1.500 novas escolas, criando mais de 300 mil vagas para crianças de 0 a 5 anos, seguindo diretrizes do ensino público e gratuito, tendo como premissa o fomento a unidades com vagas em tempo integral. Atualmente, a Caixa gerencia 78 projetos voltados à estruturação de concessões e parcerias público-privadas, em áreas como iluminação pública, saneamento, habitação, educação infantil e resíduos sólidos urbanos.
Esses projetos estimam investimentos superiores a 32,2 bilhões de reais pela iniciativa privada, abrangendo 353 municípios. A concretização desses projetos impactará positivamente a vida de mais de 26,9 milhões de pessoas. Dentre os 78 projetos, 29 já foram submetidos a leilão, sendo 25 do setor de iluminação pública, com investimentos acima de 2,5 bilhões de reais, e outros 4 voltados ao saneamento, somando aproximadamente 2,8 bilhões em recursos previstos. A Caixa é quem faz a gestão dos recursos do Fundo de Estruturação de Parcerias e oferece assessoramento técnico a entes públicos para a modelagem de projetos de concessão e parcerias público-privadas. O banco trabalha com estados e municípios na realização de estudos essenciais para a estruturação dos projetos, incluindo análises de engenharia, aspectos jurídicos, questões socioambientais, estratégias de comunicação e viabilidade econômico-financeira. Além disso, os municípios interessados podem atuar de forma integrada por meio de consórcios públicos, o que amplia o alcance dos projetos de PPPs e aumenta a atratividade para a iniciativa privada durante as etapas de oferta e concessão. Para mais informações sobre os serviços oferecidos pelo banco em concessões e PPPs, é possível consultar o site da Caixa. Prefeituras deviam enviar dados ao CIOP em janeiro para evitar penalidades. As prefeituras municipais deveriam realizar o envio das informações sobre receitas e despesas da educação referentes ao sexto bimestre de 2024 no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, emitiu um alerta na terça-feira, 28 de janeiro, para os gestores municipais que ainda não haviam realizado os procedimentos necessários no sistema. Esse passo é fundamental para garantir a continuidade do recebimento de recursos federais destinados à educação. Além do envio das informações contábeis, os dados precisam ser confirmados no módulo de validação do CIOP, o CIOP-MAVES. Esse procedimento é responsabilidade do secretário de Educação e do presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Também é fundamental que o Conselho do Fundeb esteja devidamente constituído e cadastrado no Sistema Informatizado de Gestão de Conselhos, o SISCAX, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para atender a essa exigência de forma correta. O prazo para efetuar a transmissão dos dados foi quinta-feira, 30 de janeiro, e o descumprimento dessa obrigação pode gerar penalidades para os municípios que estiverem com essa inadimplência. Os municípios que não transmitiram os dados ao CIOP enfrentarão pendências nos requisitos obrigatórios do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, o CALC. Essa situação impede as prefeituras de contratar operações de crédito, receber transferências voluntárias da União e firmar convênios com órgãos federais, comprometendo a capacidade de financiamento e a execução de projetos locais em andamento. Na semana anterior, a CNM recebeu vários relatos sobre dificuldades no acesso aos programas do FNDE devido à implantação do novo sistema Habilita, que visa consolidar diversos dados em uma única plataforma. Embora a situação tenha sido regularizada, os problemas com a liberação de senhas e acessos aos sistemas educacionais persistem há anos, causando prejuízos aos municípios e evidenciando a necessidade de uma solução definitiva e eficiente. Atualmente, quase 20 plataformas precisam ser acessadas pelos gestores municipais para solicitar, receber, acompanhar e prestar contas dos recursos destinados à educação. A fragmentação de informações e a falta de integração entre esses softwares criam barreiras para a gestão municipal no tratamento dos dados, o que dificulta o cumprimento de prazos, o monitoramento e a operacionalização dos programas federais. Para auxiliar os gestores municipais, a CNM disponibiliza orientações e suporte técnico sobre o envio de relatórios ao CIOP e outras obrigações legais. Gestores que enfrentarem dificuldades podem entrar em contato com a Confederação para obter assistência e garantir o cumprimento das exigências. Acesse o link disponível em portalconvênios.com para acompanhar a situação de envio das declarações ao CIOP. Repasse de 6,5 bilhões do FPM. 37 municípios não receberam na quinta-feira. O repasse da terceira parcela de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, ocorreu na última quinta-feira, 30 de janeiro.
O valor destinado às prefeituras neste decêndio chegou a 6,5 bilhões de reais. O montante é cerca de 17% maior do que o transferido no mesmo período do ano passado, quando a quantia foi de 5,5 bilhões. Na avaliação do especialista em orçamento público César Lima, o resultado é positivo, mas o cenário econômico atual pede atenção, sobretudo por conta de fatores que podem reduzir a capacidade de consumo da população, o que também interfere no valor do FPM. Para o resto do ano, nós temos que ficar atentos aí na alta do dólar, que refreia um pouco o investimento, das empresas. Então, isso daí pode dar uma resfriada, no consumo e, consequentemente, na arrecadação, que viria a afetar os repasses do FPM. Então vamos ficar atentos aí para o cenário nos próximos meses, acompanhando aí bem de perto a arrecadação. São Paulo continua como a unidade da federação que recebe o maior valor, com um total acima de 800 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Taubaté, Sumaré e São Vicente, cada uma com quase 3,5 milhões, entre outras que receberam os maiores valores. Já em Minas Gerais, outro estado que conta com um valor representativo de mais de 797 milhões, as maiores quantias serão destinadas a municípios como Pouso Alegre, Patos de Minas e Monte Sião, com cerca de 3,7 milhões cada. Até o último dia 26 de janeiro, 37 municípios estavam bloqueados para recebimento do FPM. A lista pode ser conferida em portalconvênios.com. Considerado a principal fonte de receita de cerca de 80% dos municípios brasileiros, o FPM é um repasse previsto na Constituição Federal. Os recursos do fundo são formados por 22,5% do que a União arrecada com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. O valor recebido pelos municípios varia de acordo com o número de habitantes e a cada ano passa por uma atualização com base em dados divulgados pelo IBGE. Tesouro Nacional divulga esclarecimentos sobre o Fundeb Complementação VAAT. Na última quarta-feira, 29 de janeiro, a Coordenação Geral de Análise, Informações e Execução das Transferências Financeiras Intergovernamentais do Tesouro Nacional divulgou o comunicado com esclarecimentos a estados e municípios sobre a complementação VAAT para o recebimento dos recursos do Fundeb. Voltada principalmente para novos mandatos, a publicação também abordou os impactos da medida provisória número 1074 de 2021, que prorrogou prazos e trouxe ajustes na gestão dos repasses federais destinados à educação básica. A seguir, você confere um resumo dos principais pontos apresentados em nota pelo Tesouro Nacional. Manter as informações contábeis, orçamentárias e fiscais atualizadas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONF, é essencial para evitar inconsistências que podem comprometer a habilitação ao VAAT e, consequentemente, a distribuição dos recursos financeiros. A regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, trouxe novas regras para a distribuição dos recursos da complementação VAAT, o valor aluno-ano total, reforçando a necessidade de transparência e precisão nos dados contábeis, orçamentários e fiscais dos entes federativos. A legislação que regulamenta o Fundeb estabelece que apenas os entes que disponibilizarem corretamente suas informações contábeis, orçamentárias e fiscais poderão receber a complementação VAAT. Essa exigência está em conformidade com o artigo 163-A da Constituição Federal e o artigo 38 da Lei nº 14.113 de 2020, reforçando um princípio fundamental da administração pública, a transparência. Esses dados já são de caráter público e devem constar na base de dados do Tesouro Nacional, permitindo seu uso por órgãos de controle social e pela população. Em trecho do comunicado, a Coordenação do Tesouro Nacional reforça que a obrigatoriedade do preenchimento e envio das informações não é uma novidade introduzida pelo novo Fundeb, mas sim um reforço à legislação já existente, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para respaldar a transição das novas exigências, foi editada a medida provisória número 1074 de 2021, que alterou a Lei nº 14.113 de 2020 e prorrogou de forma excepcional o prazo para a coleta de dados referentes ao ano de 2020. A MP possibilitou que as informações contábeis e fiscais daquele ano fossem entregues até 29 de novembro de 2021,
conforme havia sido estipulado na portaria. Essa medida beneficiou entes federativos que encontraram dificuldades na prestação dessas informações dentro do prazo inicial. Entretanto, mesmo com a prorrogação, um levantamento prévio indicou que 183 municípios apresentavam ausência ou inconsistência nos dados da Demonstração Contábil Anual, a DCA de 2020, o que poderia impactar na perda do direito à complementação VAT em 2022. Os estados, o Distrito Federal e os municípios são os principais responsáveis pela exatidão e fidedignidade dos dados enviados ao SICONF. A análise preliminar realizada pelo Tesouro Nacional apenas sinaliza eventuais pendências, mas não configura uma decisão definitiva sobre a habilitação dos entes. A habilitação ao VAT é um pré-requisito para o cálculo da complementação, mas não garante o recebimento do recurso, uma vez que a análise definitiva só ocorre após a data final de envio das informações. Dessa forma, a prestação de contas pelos entes federativos é um elemento essencial para a continuidade deste financiamento da educação pública. Com a intensificação da fiscalização e da transparência, espera-se que os gestores municipais e estaduais priorizem o correto envio dos dados ao Tesouro Nacional. A prestação das informações contábeis e fiscais certas não apenas garante a continuidade dos repasses, mas também fortalece o controle social sobre os recursos destinados à educação. A modernização dos mecanismos de fiscalização, aliada ao compromisso dos gestores locais, será determinante para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa, os alunos da rede pública de ensino. Com a evolução do processo, espera-se um futuro no qual a transparência e a qualidade do gasto público se tornem padrões inegociáveis na gestão dos recursos educacionais no Brasil. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!